Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e estamos juntos na nossa terceira lição do discipulado, baseado no livro Dedicado a Jesus, dos primeiros passos até completamente entregue. É uma publicação da BV Books, a BV Books, que também tem investido no nosso discipulado. E esse livro, ele foi projetado e idealizado pelos criadores do filme A Forja, Quarto de Guerra e Prova de Fogo. Se você ainda não assistiu, corre para os cinemas, ele está lá em cartaz, o filme A Forja. E nessa terceira lição, dando continuidade a essa série de estudos baseados no livro, a gente vai entrar num terceiro ponto, onde vamos trabalhar a respeito das palavras de Jesus. O que ele ensinou? Muito interessante quando a gente pega um texto lá do Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, quando Jesus ele finaliza o Sermão do Monte. Eu quero ler esse texto com vocês, Mateus capítulo 7, versículo de número 28. Olha só o que o texto bíblico vai dizer. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Eu não sei se você já percebeu, mas as palavras de Jesus, elas são vivas e continuam a transformar todos que as abraçam e seguem. É muito interessante também que ao longo dos séculos, nações, povos, países, pessoas, governos, milhões e milhões de pessoas foram profundamente influenciados pelas palavras de Jesus. Inclusive, existem versões de Bíblias que selecionaram aí as palavras de Jesus e colocaram uma cor diferente, na cor vermelha. A BV Books mesmo, ela tem publicado Bíblias na tradução King James Fiel, 1611, onde nós encontramos as palavras de Jesus em vermelho, onde elas estão ali destacadas para você ler, para você meditar e para você guardar no seu coração. Agora é interessante que as palavras de Jesus tanto confrontavam como surpreendiam os seus ouvintes com verdades espirituais, muitas das vezes os humilhando e chamando-os à responsabilidade. Ao mesmo tempo, Jesus também compartilhava segredos inestimáveis do reino de Deus, enquanto ajudava pessoas nas suas dificuldades, nos seus dilemas, com muita sabedoria, e como o texto que nós acabamos de ler diz, com verdadeira autoridade. As palavras de Jesus, segundo os seus próprios discípulos, com base em João capítulo 6, versículo 68, eram palavras de vida eterna. E em nenhum momento da história humana houve alguém tão sábio nas palavras como Jesus. Tanto em comunicar verdades tão impactantes e ao mesmo tempo palavras de salvação, renovo e transformação. Diante de tudo isso, eu quero trazer 3 pontos para compreendermos a respeito das palavras de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus ele ensinou com uma autoridade incomparável. Não como teoria, mas como certeza. Jesus demonstrou, além dos sinais, maravilhas e prodígios, que as suas palavras não eram vazias. E realmente as palavras de Jesus, elas jamais voltam vazias. Jesus não apenas explicava verdades do reino de Deus, muitas das vezes ele adentrava no mais íntimo do ser humano, proporcionando a ele reflexão, mas com autoridade ele ensinava e fazia com que as pessoas procurassem, de fato, o caminho para a salvação. Eu costumo dizer que ninguém fica inerte diante das palavras de Jesus. Ou elas, muitas das vezes, condenam, mas elas abrem o coração para que as pessoas possam enxergar aquilo que tem de mais obscuro dentro de si. As palavras de Jesus sempre nos levam a tomar uma decisão. Nós não ficamos estagnados. Elas sempre nos levam a uma decisão.
Em segundo lugar, Jesus ele também revelou verdades eternas. O grande problema da humanidade sempre foi a sua conduta pecaminosa. Seja falando para a multidão ou muitas das vezes em pessoas em particular, as verdades eternas sobre a necessidade de um novo nascimento e conversão sempre estiveram presentes. Jesus ele convidava as pessoas a experimentar uma nova vida através dele. Vida esta que não era passageira ou momentânea, mas era uma vida eterna. Em terceiro lugar, as palavras de Jesus, elas mudam vidas. Porque Jesus não falava apenas de Deus, mas ele também convidava as pessoas a se aproximarem dele. Ele apresentou um novo e vivo caminho para que as pessoas pudessem adentrar e ter um relacionamento com o Pai. Por isso Jesus ensinou para redimir e mostrar a cada um de nós o verdadeiro caminho. Ele curou a nossa cegueira espiritual e nos mostrou uma maneira totalmente diferente de viver. As palavras de Jesus, elas são vivificantes, elas produzem vida. Muitas das vezes nós estamos caminhando por tantos dilemas e percalços, mas quando nós nos deparamos com as palavras de Jesus, a nossa rota é recalculada. Então, elas mudam vida. Quando Jesus ele nos encontrou, as palavras que ele disse a nós por intermédio das Escrituras, elas geraram fé em nosso coração. Então eu concluo dizendo que ao se aproximar das palavras de Jesus, devemos orar para que Deus abra os nossos olhos para a verdade, para as verdades eternas e para o Salvador. O conselho que eu te dou nesse dia de hoje, quando você estiver lendo as Sagradas Escrituras, sejam passagens dos Evangelhos, das cartas paulinas ou até mesmo do Antigo Testamento, se atente para cada palavra de Jesus, pois Jesus trouxe o Evangelho, que são as boas novas de salvação. É a melhor notícia do mundo. Jesus Cristo veio a esse mundo, se encarnou, sofreu a nossa morte, morreu para que tivéssemos vida e abriu um novo e vivo caminho para você e eu adentrarmos e desfrutarmos da salvação. Não há outro caminho, não há outra verdade e não há vida fora de Jesus. Que nós possamos ser fiéis a Ele em todo o nosso proceder. As palavras de Jesus precisam estar no nosso coração e precisamos ser não apenas ouvintes, mas praticantes de todos os seus ensinamentos. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse estudo. Hoje o Senhor nos ensinou a importância de meditarmos nas Tuas palavras. As Tuas palavras que são vida, as Tuas palavras que são renovo, mas ao mesmo tempo, muitas das vezes nos confronta, mas ela tem como objetivo alinhar o nosso coração para que nós venhamos a viver de acordo com a Tua vontade, viver uma vida que Te agrade. Então, meu Deus, que todos os dias que a gente possa ser moldado pelas Tuas palavras. Jesus, que as Tuas palavras jamais possam ser esquecidas por nós, mas que a gente possa ser praticantes diariamente. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a lembrar todos os dias das verdades contidas no Teu Evangelho. Teu Evangelho que é o poder do Senhor para a salvação de todo aquele que nele crê. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até quarta-feira que vem, se Deus assim permitir.